Olá, meus amigos, Ednei Mesquita, do canal Cortes Espíritos Oficial, para mais um trecho do livro Voltei, pelo Espírito Jacó, psicografia de Chico Xavier. Essa parte aqui é muito interessante porque ele fala das crianças que desencarnaram e das atividades destas crianças no plano astral. É muito interessante para você que se separou do seu filhinho, do seu bebê. Ele dá uma visão muito consoladora dessa vida após a morte em relação a essas crianças. Fique até o final que você vai gostar. Dê seu like, compartilhe para outras mães, para outros pais que estão sofrendo essa dor. Eu vou, do capítulo 11, tá? Eu vou já para o item que ele começa a falar, que é organização educativa. O Jacó acabou de desencarnar e ele está no plano astral conhecendo. Aliás, o Jacó, ele foi recebido por sua própria filha, que já havia antecedido, já havia desencarnado faz algum tempo. E ela recebe o pai e mostra o plano astral para ele, faz a apresentação da colônia para ele. O que eu via no Parque Ditoso não era somente a expressão encantadora e pacífica da natureza. Ele fala de um parque, de um lugar, um jardim, um local grande, com bastante árvores, pássaros, edifícios. Ele continua. O interesse nos serviços do programa geral mostrava-se inequívoco em todos os rostos. A instituição a que minha filha presta concurso ativo impressionou-me pela grandeza. Trata-se de uma universidade de que ultrapassa em programa e organização qualquer dos institutos europeus ou americanos destinado à formação e ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Esse livro foi escrito nos anos 50, né? Os edifícios centrais congregam-se inteligentemente sob velhas árvores rodeadas de fontes translúcidas. Agora sim que ele começa a descrever, falar sobre as crianças. As crianças não encontrariam paraíso mais doce. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento, preparando-as para nova reencarnação na crosta planetária. Percebam que é uma instituição que está ali amparando, recebendo crianças que desencarnaram e ao mesmo tempo preparando essas crianças para voltar para uma nova encarnação. Penetrei o instituto em companhia de Marta e do amigo Andrade, quando centenas de meninos brincavam felizes em bando nos extensos jardins. Grande parte correu ao nosso encontro, abraçaram minha filha efusivamente e alguns me beijaram as mãos chamando-me de vovô. Vale lembrar que o Jacó desencarnou já idoso, né? Aquelas manifestações de alegria fizeram-me infinito bem. Diversos pequeninos traziam consigo formosos halos brilhantes. Olha que coisa interessante. Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados entre 7 e 12 anos de idade. E por que eu indagasse pelas crianças menores, os bebês? Esclareceu Andrade que para essas, quando não se trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Ou seja, os bebês eles eram recebidos em outro local, né? Numa outra situação, para que eles pudessem se desenvolver, a não ser aqueles bebês de criaturas já muito evoluídas, que por um motivo ou outro desencarnaram e já chegam no plano astral com um momento maior de lucidez. E aí ele continua dizendo que ele faz um questionamento a Marta, né, a Andrade. Quando perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo caminho, replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível, considerando-se que com o desenvolvimento na nova esfera, a alma recapitula as emoções do passado,
com apelos íntimos e de variadas espécies, acrescentando, todavia, que, de modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. O Jacó faz o seguinte questionamento, ele pergunta, já que aquelas crianças vão crescer, vão se desenvolver no plano astral, se elas poderiam optar por outro caminho, por exemplo, sair da colônia, né? Tomar um caminho diferente, muitas vezes o caminho equivocado, e o Andrade fala que sim, né? Porque à medida que você se desenvolve, isso também serve para as crianças aqui na Terra, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nos tornando adultos, uma série de atavismos, uma série de crenças, uma série de desejos de encarnações passadas, eles voltam, chegam à tona. E aí podem ser desejos inúteis, podem ser desejos que porventura farão mal a esse espírito, se é, por exemplo, um espírito que em encarnações passadas foi um espírito não muito dedicado ao bem, muito vaidoso, muito egoísta, muito orgulhoso, ele vai se tornar, à medida que ele for crescendo, um sujeito com essas características. Mas ele fala que, na maioria dos casos, as crianças que estão ali, elas seguem direto para uma nova reencarnação. Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa, o destino, em período infantil, readquire de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se a mais elevados planos. Claro que tem criança que são ali espíritos evoluídos, desencarnados, mas são espíritos com uma grandeza espiritual muito grande. E dali eles passam para planos superiores e chegam àquela forma adulta muito mais rápido, né? Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas, libertos de corpo, em fase primária de cultura e inteligência. Interessante essa parte também, né? Fala sobre as criancinhas e os índiozinhos, né? Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. São meninos e meninas de passado mais respeitável e, por isso mesmo, mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. São aquelas crianças que a gente vê na Terra, né? Que já tem um espírito mais preocupado com a natureza, com o bem-estar do ser humano. São jovens e crianças que nos surpreendem. Hoje em dia são muitos. Costumam-se falar em crianças índico, crianças cristais, né, crianças... esse termo eu não uso muito esse termo, são crianças especiais, são espíritos, perdão, são espíritos já com certo grau de evolução. Então, eu achei essa parte muito interessante, vou terminar por aqui para não ficar muito grande o vídeo, porque o irmão Jacó, ele se surpreende ao chegar nessa instituição que recebe as nossas crianças quando desencarnam. Eu fiz um vídeo muito parecido falando do livro A Vida Além do Véu, que está aqui. Nesse livro, A Vida Além do Véu, a mãe do médium, que é o reverendo Owen, a mãe dele dá relatos também de crianças no astral em instituições de ensino, instituições que recebem essas crianças. Então você, mamãe, papai, que perdeu o seu filhinho, muitos aí para essa Covid, para essa ocorrência infeliz também aí de Petrópolis, saibam que a espiritualidade não abandona ninguém. Os espíritos superiores e os próprios parentes nossos que já desencarnaram estão ali aguardando esse espírito no momento do desencarne, pegando essas crianças no colo e levando para o plano espiritual, para o plano astral. A justiça divina tem um carinho especial pelas crianças. Então, que isso nos sirva de orientação e consolo, de saber que os nossos entes, que os nossos pequeninos estão sendo muito bem cuidados no plano astral. Recebe muitas das vezes, a maioria das vezes, recebe a visita da mamãe e do papai que estão aqui encarnados, a mãe do reverendo Owen, em um vídeo que eu vou deixar o card aqui, nesse vídeo, falando sobre esse fato também, a mãe do reverendo Owen relatando o encontro de uma mamãe
encarnada, que no momento do sono visitou o plano astral e encontrou seu filhinho. Então esses encontros continuam, muitas das vezes eles aguardam, crescem no plano astral e aguardam a mamãe e o papai quando desencarnarem, ou reencarnam na mesma família, isso é comum, isso acontecer também. Então, meus amigos, se você curtiu esse vídeo, dê seu like, compartilhe para alguém que está sofrendo essa dor e agradeço a você por ter chegado até aqui no final do vídeo. Um abraço, lembrando que todas as terças, 22h30, temos live aqui no canal. Se inscreva e ative o sininho para você ficar informado. Um abraço.